Olá, graça e paz. Eu quero aqui estar cumprimentando aí a todos vocês com esta paz gloriosa e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando será o fim? Descubra quando será o fim. Nesse vídeo nós vamos estar tratando desse assunto, um assunto polêmico, mas muito importante, que neste momento estarei trazendo à luz do conhecimento da palavra, para que você entenda de fato quando que será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando que isso sucederá? Então nós vamos trazer neste momento a partir de uma pergunta que os seus discípulos lhe fizeram em particular. Que os seus discípulos disseram assim, lá em Mateus, no capítulo de número 24, ele diz: Mestre, quando sucederá estas coisas? E quando será o fim dos séculos? Quando será o fim dessas coisas? Porque quando Jesus estava falando sobre o sermão profético, e ele entrou sobre essa passagem dos princípios das dores, onde nós encontramos no capítulo de número 24 de Mateus. Então eu quero que você estiver próximo à sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Nós vamos estar fazendo essa leitura e vamos estar observando alguns pontos importantes nessa reflexão que vai mudar a sua vida, a sua forma de pensar, e você vai compreender a palavra de uma forma clara e simples. Por quê? A Bíblia, ela é um livro simples de você se aprender. Mas para que nós possamos aprender a respeito da palavra de Deus, nós temos que entender 3 princípios importantes. Primeiro, este livro, ele não é um livro religioso. Este livro, ele não é um livro religioso. Este livro, ele é um livro que trata de uma constituição. Uma constituição, ela só pode ser válida em um reino. E é este reino, é sobre este assunto que nós vamos estar falando neste momento. Para que você possa compreender as escrituras sagradas, nós temos que transformar a nossa mente. A nossa mente, ela tem que ser mudada, ser transformada, porque esta era a mensagem de Jesus, esta era a mensagem de João Batista e esta era a mensagem do apóstolo Paulo e assim por diante. Um arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento não é você fez uma coisa e se arrependeu depois. Não, o arrependimento, biblicamente falando, está falando de uma transformação, de uma renovação de mente. Ou seja, não uma nova mente, mas sim pegar esta mente que você tem e enxertar ela com a palavra de Deus para que ela volte à sua forma natural, à sua forma original. Então, para que nós possamos entender a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus não era, até que ele nunca enfatizou isso muitas vezes, mas o que aconteceu no decorrer do ministério de Jesus é o que está sendo enfatizado nos dias de hoje. Então isso é muito importante. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, que você compartilhe com outras pessoas essa informação, no mínimo com 2 pessoas. E você também que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, compartilhe, deixe seus comentários, aí faça aí o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você no final deste vídeo, dessa reflexão. E para que você compreenda, a partir de agora, você vai compreender de fato como que funciona o reino dos céus e você vai entender Mateus 24 a partir de agora. Então fique comigo até o final desse vídeo, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel e faça algumas anotações, porque isso é muito importante. Por quê?
A mensagem de Jesus nós temos que entender primeiro. A mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, a primeira frase que Jesus falou, ele disse assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Então Jesus, ele tinha uma mensagem. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Ou seja, a mensagem de Jesus era o fator principal da sua mensagem, era o reino dos céus. Era de um reino, era de um reinado, de um governo. Era sobre isso que Jesus pregava. Mas só que no decorrer das suas ministrações e do seu objetivo, acontecia milagres, acontecia um novo nascimento, acontecia transformação, acontecia ressurreição, acontecia curas e milagres no decorrer do seu ministério. Mas esse não era o foco principal de Jesus. Jesus ele não enfatizava sobre cura. Jesus não enfatizava sobre prosperidade. Jesus não enfatizava sobre libertação. Jesus não enfatizava sobre nascer de novo. Porque nascer de novo, ele falou uma vez para o ancião e ainda foi de noite, acerca do novo nascimento. Porque esta não era a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era as boas novas do reino. Porque aquele que faz parte das boas novas do reino, ele adquire automaticamente todos esses benefícios. Por quê? Como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você busca o reino dos céus, vai ser acrescentado sobre a sua vida a prosperidade, vai ser acrescentada sobre a sua vida a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, em todos os aspectos, você vai ser suprido quando você busca o reino dos céus. Então não é essa necessidade de você estar fazendo campanha para A, campanha para B, isso assim por diante. Então você vai entender a respeito disso. Por quê? Porque você entende como funciona o reino dos céus e a sua justiça. Então quando ele fala do reino dos céus e da justiça, a palavra justiça significa um posicionamento legal diante do reino, diante do rei e do seu reinado, ou seja, do seu governo. Então, se você anda legalmente posicionado diante do reinado e diante do rei, então tudo aquilo que você precisa vai ser facilitado para você. Vai ser facilitado. Então, essa era a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. E Jesus pregando essa mensagem, os seus discípulos não compreenderam e eles fizeram esta pergunta que nós vamos ler a partir de agora, no capítulo 24, a partir do versículo de número 3 de Mateus. Acompanhe comigo, você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo. Eu fiz essa pequena introdução para que você compreenda como que funciona tudo isso. Então vamos lá. No capítulo 24, versículo 30, ou capítulo 24, versículo 3 diz assim: no monte, ou seja, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou deles, os seus discípulos em particular, quando eles apareceram em particular, ele disse assim, eles lhe pediram dizendo: quando sucederá estas coisas? E que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? E da consumação dos séculos. Então, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Eles disseram para Jesus: Senhor, quando vai suceder estas coisas? Quando será o fim? Quando vai ser a sua vinda? Quando que o Senhor vai voltar novamente? Como que isso vai acontecer? Como que isso se sucederá?
Então eles queriam saber quando que isso acontecia. Então se aqui tem uma pergunta, tem uma resposta. Mas antes de Jesus dar essa resposta da sua vinda, ele deu uma resposta do que não era a sua vinda. Observe bem. Jesus ele deu uma resposta e disse, preste bem atenção. Isso quando estiver acontecendo, não é a minha vinda. Não é a minha vinda. Mas quando nós observamos no mundo que nós estamos vendo hoje, você vê isso pregado dentro das igrejas, aí você vê isso pregado aí no feed de notícia, aí pelo Facebook, em todos os lugares, onde muitos pregadores, pastores, homens de Deus, aproveita o momento que nós estamos vivendo para trazer esse tipo de informação para o povo que o fim já está acontecendo. Que o fim já está acontecendo. Então Jesus ele deu uma lista, ele diz assim, o fim não é o fim quando estiver acontecendo estas coisas. Mas só que nós listamos o fim, essas coisas acontecendo. E eu vou ler, você pode ler comigo na sua Bíblia. Isso não é conversa furada, não é conversa minha, mas isso está acontecendo hoje. Então observe bem. Observe bem, eu vou ler com você a lista que Jesus disse. Olha, quando essas coisas estiver acontecendo, não é o fim. Não é o fim. Então vamos lá. O versículo 4 ele diz assim, ele diz assim, e ele lhes respondeu, vede, que ninguém vos engane, ou seja, presta atenção, para que ninguém te engane, chegar para você e dizer, o fim já está chegando, já é o fim, Jesus está às portas, ele está dizendo, olha, não se engane com essa pregação, com essa notícia. Então observe bem, ele diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo. Michael está assistindo aqui conosco, que Deus abençoe. Renato, José, que Deus abençoe. Compartilhe aí com outras pessoas. A paz do Senhor. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, compartilhe, comente, deixe seus comentários, seu pedido de oração. Você que está nos assistindo aqui também pelo YouTube, também faça o mesmo. Observe bem, olha só, aí ele vai trazendo essa lista, porque verão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O versículo de número 6, ele diz assim, e certamente ouvirão falar, observe bem, de guerra, rumores de guerra, vede, ou seja, ele diz bem, versículo 3, versículo 6, ele diz assim, vede, não vos assusteis, ou seja, não fique assustado com essas coisas, não fique assustado, não se atemorize, não fique assustado, não vos assusteis, porque é necessário que venha o quê? É necessário que venha a pandemia, observe bem, isso é necessário que venha pandemia, é necessário, ele vai dizendo aqui, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observe bem, Jesus está dizendo, estas coisas que estão acontecendo, que você observa hoje acontecendo, isso não é o fim. Embora você tenha ouvido na sua igreja, vocês tenham ouvido aí no Facebook, muitos pastores, pregadores dizendo que é o fim, tudo que está acontecendo, Jesus está dizendo, olha, isto que está acontecendo não é o fim. Não é o fim. Observe bem, não é eu que estou falando. Lê na sua Bíblia aí para você ver. Ele está dizendo assim, estas coisas ainda não é o fim. Aí ele vai dizendo mais ainda, versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, se levantarão reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Ele está dizendo, olha, não é o fim quando tiver fome, não é o fim quando estiver acontecendo terremoto, não é o fim quando estiver acontecendo em vários lugares da terra, quando estas coisas estiver acontecendo. Silênios Gonçalves, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então observe bem, a paz do Senhor.
olha só, ele está dizendo, Jesus está dizendo que ainda não é o fim quando tiver fome. O que é fome? A queda da economia, a queda da bolsa. Isso traz fome, porque quando traz fome, então a economia, as coisas elas começam a ficar difícil, mas isso não é o fim. Mas só que você tem ouvido nas pregações de hoje, até nos púlpitos, que é o fim, tudo que está acontecendo está dizendo que Jesus está voltando. É o sinal da volta de Jesus. Jesus está dizendo, estas coisas que estão acontecendo não é o sinal da minha vinda. Isso não é o sinal da vinda de Jesus. É Jesus que está dizendo. Ele antes disse assim, ó, olha, não se engane. Não se engane, não deixe que te engane a respeito disso. Porque quando tiver acontecendo essas coisas, fome, terremoto, a economia, imposto alto, tudo isso que estiver acontecendo, ainda não é o meu fim. Ainda não é o fim, ainda não é a minha vinda. Porque isso surgiu de uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E Jesus deu a resposta. E eu vou trazer essa resposta para você. Quando que será o fim? Quando que será a volta de Jesus? Quando que isso vai acontecer? Então fique comigo que eu vou estar trazendo a resposta aqui para você. E ele continua dizendo, o versículo de número 7, vou ler novamente. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. E ele diz também, esses terremotos vão acontecer não é só no Brasil. Esses terremotos vão acontecer não é só lá no Japão. Esses terremotos vão acontecer não é só lá nos Estados Unidos. Esses terremotos vão acontecer em vários lugares. Mas não fique assustado. Ele diz bem, não vos assusteis, porque isto não é o fim. Não é a minha vinda. Isso não é a minha vinda. Vamos lá para o versículo de número 8. Ele diz assim, ó, porém tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Aí o versículo 9 ele diz assim, então sereis atribulados, ou seja, serão atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, algumas pessoas ficam assustadas, dizem, mataram o pastor lá na Indonésia, mataram o pastor lá na Irlanda, mataram o pastor lá na Ucrânia, mataram o pastor. Então, meus amados, morre cerca de 100 mil evangélicos por ano. Morre cerca de 100 mil crentes, missionários que dedicam a sua vida, estão morrendo por ano, mas só que a mídia não faz. Nem as próprias igrejas fazem esse levantamento para mostrar para os seus membros. Então isso é muito importante. Então observe bem, ele está dizendo, ó, quando estiver matando crente, não é o fim. Lê na sua Bíblia para você ver. Quando estiver enforcando, porque você vê aí hoje, muitas pessoas estão na África, ali no Irã, está morrendo muitos missionários, estão sendo mortos hoje, estão sendo mortos queimados, enforcados, eles estão sendo mortos. Mas Jesus está dizendo, ó, quando estiver matando vocês, não é o fim. Isso não é o fim. Quando estiver matando vocês, quando estiver odiando vocês, isso ainda não é o fim. E ele continua dizendo, e todas as nações por causa do meu nome. Aí ele diz, versículo 10, diz assim, ó, nesse tempo, muitos se escandalizarão e odiarão uns aos outros. Então, o que está acontecendo hoje dentro dos templos? Escândalo religiosos em todos os cantos. Você vê na mídia esses escândalos entre líderes religiosos em determinadas denominações, sem contar aí. Mas isso está acontecendo, líderes sendo presos, sendo caçados, sendo investigados, tudo isso está acontecendo. Jesus está dizendo, ó, vai acontecer esses escândalos, mas não se assuste, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Observe bem. E ele continua dizendo, versículo 11,
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que nós estamos vendo hoje? É tanta profetada para todo lado, é tanto profeta com mensagem para todo lado. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Jesus está dizendo, se levantarão muitos profetas ou falsos profetas, enganando a muitos. E ele continua dizendo, e enganarão, muitas pessoas estão sendo enganadas. Então estou trazendo para você tudo isso que muitas pessoas estão usando esses textos para te amedrontar, para poder te trazer. Jesus, ele não quer que você sirva a ele por medo de ir para o inferno. Esse não é o objetivo de Jesus. Nunca foi o objetivo de Jesus que uma pessoa sirva a ele com medo de ir para o purgatório, com medo de ir para o inferno. Esse tipo de gente não serve para Jesus. Ele quer que nós servimos a ele por amor a ele, não por medo para escapar de alguma coisa. Ele quer que nós servimos a ele por amor a ele, não para nós escapar ou se livrar de alguma coisa. Ele quer que nós fazemos isso de forma voluntária. Observe bem. Vamos dar continuidade. E ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Versículo 3 diz assim, ó, a iniquidade ela vai ser tão grande, o pecado, a iniquidade, ela vai ser tão grande, que muitos vão ser sufocados e o amor dele vai se esfriar. Mas isso ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim. É Jesus que está dizendo. Você pode ler na sua Bíblia aí com paciência. Talvez você nunca tinha lido dessa forma, dessa maneira. Mas ele está dizendo, olha, quando estiver acontecendo todas estas coisas, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E ele continua dizendo, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Então ele está dizendo assim, ó, se você perseverar até o fim, então a resposta está chegando. Então tem uma resposta para a pergunta dos discípulos de quando seria o fim, ou seja, de quando seria a vinda de Jesus. Então ele está dizendo, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, não é só na metade, não é só no começo, mas até o fim. Esse vai ser salvo. Então a condição da nossa salvação é chegar até o fim. Aleluia. Não é chegar primeiro, não é chegar por último, mas sim chegar até o fim. Chegar até o fim, tem que ir até o fim. Então essa é a condição da salvação. Então qual é o fim? Então ele vai explicar agora qual é o fim. E ele diz assim, quando que será o fim? Quando que será o fim? Olha, vamos ler o versículo de número 14. Então nós entendemos que Jesus ele deu a resposta para os seus discípulos, uma pergunta, ele trouxe a resposta para os seus discípulos, mas antes de Jesus dar a resposta, ele disse, olha, quando tiver acontecendo essas coisas, não é o fim. Mas muitas pessoas hoje, talvez você nunca tinha observado esse texto dessa forma, por esse ângulo. Mas você tem observado muitos pregadores, pastores, se aproveitando dessa oportunidade de pandemia, de caos, para trazer esse tipo de mensagem que não é a mensagem de Jesus. Essa não é a mensagem de Jesus. A mensagem dele está dizendo, olha, quando estiver acontecendo estas coisas, não é a minha vinda. Então, que isso fique bem claro. Quando tiver fome, terremoto, peste, guerra, rumores de guerra, tudo isso que está acontecendo não é ainda a minha vinda. Então não se assuste com isso que está acontecendo. Mas muitas pessoas hoje estão assustadas, presas dentro de casa, correndo para os pés de Jesus. Então nós temos que correr para pé de Jesus, mas não por medo. Não por medo, mas por amor. É isso que ele quer que nós fazemos, isso por amor. Porque se nós formos correr para Jesus só no dia que
Ah, tá tendo guerra ali, tem uma tempestade. Então eu vou fugir para me esconder em Jesus. Eu não estou indo de coração. Eu estou indo pelo motivo de medo. E ele não quer que nós servimos ele por medo, mas sim por amor. Então observe bem, estamos quase encerrando. Então ele deu uma lista, Jesus, ele deu uma lista de quando não seria a sua vinda. E essa lista está sendo pregada, anunciada como sinal da sua vinda. E ele está dizendo, isso tudo que está acontecendo é apenas o princípio das dores, mas não é o fim, não é o sinal da minha vinda. Explicitamente ele está dizendo, o sinal da minha vinda não é nada disso que estão pregando aí. Quando que será o fim? Quando que será o sinal da vinda de Jesus? Essa que é a pergunta que não quer calar. Essa é a resposta que os discípulos estavam querendo saber. Essa é a resposta que você precisa saber. Eu vou trazer ela agora. Não é eu que estou trazendo essa resposta. Ela está escrita na sua Bíblia. Está escrita em qualquer Bíblia, essa resposta está escrita. Seja ela católica, seja ela evangélica, está escrito da mesma maneira. Porque este livro aqui, eu já estou na 5ª leitura dele, com muita paciência e cautela. Então, para nós podermos compreender isso tudo, nós temos que ler com paciência. Porque a maioria das pessoas, quando ela lê, ela já lê pelo que escuta. Então, eu digo, não acredite sem antes investigar. Seja um pregador, seja um pastor, seja ele quem for que estiver pregando. Investigue na sua Bíblia. Tenha essa observação crítica de fazer essa pergunta, essa observação. Então, não acredite. Você tem esse potencial. Investigue na sua Bíblia, porque a maioria das pessoas eles estão apenas focados no que eles ouvem. Então, mesmo sendo eu que esteja falando agora para você, eu não estou dizendo para você acreditar em mim, mas acredite nisto aqui. Leia você mesmo com paciência. Se eu estou falando alguma coisa que está fora do contexto. Se não está escrito, você pode observar em várias versões que está escrito a mesma coisa. Então observe bem, agora vamos para a resposta, para nós finalizarmos e eu estar orando por você. Ele disse assim, porque tudo isso está focado na mensagem de Jesus. Observe bem, a mensagem de Jesus era apenas uma mensagem. Então a mensagem de Jesus, eu falei para você, não era salvação, a mensagem de Jesus não era cura, a mensagem de Jesus não era milagre, a mensagem de Jesus não é fazer campanha de oração, a mensagem de Jesus não é você fazer voto, a mensagem de Jesus era uma, estava centrada numa. Mas nessa mensagem acontecia tudo isso. Então observe bem, vamos lá para a resposta que diz assim, ó. Versículo de número 14. A resposta está aí na sua Bíblia. Sublinhe, marque essa resposta. Então ele diz assim, versículo de número 14. Mateus, capítulo 24, versículo de número 14. Ele diz assim, ó, e será pregado este evangelho. Qual o evangelho? O evangelho da prosperidade? Qual o evangelho? O evangelho da cura? Qual o evangelho? O evangelho da vitória? Qual o evangelho? O evangelho do novo nascimento? Qual o evangelho? O evangelho da libertação? Qual o evangelho? O evangelho da fé? Qual o evangelho? Porque Jesus, quando ele esclarece qual é o evangelho, porque ele sabia que nós íamos pregar outro evangelho, que nós íamos pregar o evangelho da prosperidade, nós íamos pregar cura, nós íamos pregar milagre, novo nascimento, salvação, batismo. Então, tudo isso nós íamos pregar. Ele estava sabendo disso, por isso ele diz, ó, mas o evangelho que vai dar a resposta para a minha vinda é esse. Qual o evangelho? Então ele diz assim, o evangelho do reino. Este evangelho
o evangelho do reino, que será pregado este evangelho do reino, o evangelho do reino, um reino. Jesus falava de um reino. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então este evangelho vai ser pregado para testemunha de todas as nações. Qual o evangelho? O evangelho do reino. Aleluia. O evangelho do reino. Nós fazemos parte de um reino. Aleluia. Então Jesus, ele está dizendo que Deus, ele tem um reino e ele tem um reinado. Aleluia. E os seus filhos são a sua família. Então, o que trata em um reino? Um reino tem um rei, o reino tem um reinado e o reino tem uma família. Então, eu e você somos parte da família de Deus. Aleluia. Herdeiro dos céus, cidadãos do céu. Então, você não é um soldado, você não é um guerreiro, você não é um servo, você é um filho de Deus. Porque Jesus diz, ó, o servo, ele não tem essa habilidade de ouvir aquilo que o seu Senhor tem a dizer, mas o amigo sim. Aleluia. Para o amigo ele conta. Mas a maioria dos cristãos de hoje, ele se intitula como guerreiro, como soldado, canela de fogo, como não sei o que lá, mas ele não se intitula como cidadão do céu, embaixador do reino. Você é um embaixador do reino, você é filho de Deus, você faz parte da família real. Aleluia. Este evangelho, o evangelho do reino, ele será pregado por todas as nações, então será o fim. Então será o fim. Então o fim, o sinal da vinda de Jesus é este. Quando este evangelho do reino ser pregado por todas as nações. Então virá o fim. Então o fim, a resposta para esta pergunta, pastor Carlos Cirqueira, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aí, a Fama, Raio do Sol, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então isso é muito importante. O sinal da vinda de Jesus, ele está dando a resposta. É quando o evangelho do reino for pregado por todas as nações. Porque a maioria, você pode fazer um curso de teologia, porque eu já fiz curso, bacharel em teologia. Então, o único curso é quando eu observei um professor que falava sobre o reino dos céus, eu passei muito tempo para entrar em uma escola teológica, porque a maioria daquelas observava, elas não ensinavam sobre o reino dos céus. Ela ensinava sobre cura, sobre milagre, imposição de mão, então sobre muita coisa, missão, mas não ensinava sobre reino. Mas quando eu achei uma instituição, uns professores que falavam sobre o reino, eu digo, é essa escola que eu vou matricular para me estudar e aprender a palavra de Deus. Porque você só vai compreender acerca da Bíblia Sagrada se você compreender a respeito de reino. A Bíblia fala de reino. A Bíblia fala de um reinado. Aleluia. Então hoje, nos nossos templos, essa mensagem foi banida dos altares. Dificilmente você vê pastores pregando sobre o reino dos céus. Eles pregam sobre vitória, é o dia da vitória, é campanha de não sei o quê, da família, do jovem e assim por diante. Mas não fala 3 assuntos que não são falados mais nas igrejas. Sobre o Espírito Santo, sobre o reino de Deus, isso não é falado. E sobre os filhos de Deus, isso não é falado. Você pode olhar que não tem até os apelos, dentro dos templos hoje, não está tendo apelo para a renovação de aliança, para um concerto com Jesus, para se entregar para esse reinado, para esse governo. Você hoje não vê, as pessoas vão lá, faz o culto, acaba, recebe a bênção apostólica e vão todo mundo aí para a pizzaria, vão cuidar das suas jantas, dos seus afazeres,
e pronto. Mas não tem a respeito disso. Adriano Ledo, uma coisa assim. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então isso é muito importante. Eu vou deixar o link aqui do meu site na descrição desse vídeo. Se você quiser entrar lá, ver os nossos treinamentos, então ver qual é o que se adequa para você, para que se você queira estudar conosco a Bíblia Sagrada, nós temos um curso chamado Caráter de um Servo, onde nós estudamos a fundo sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a pregação da palavra do Senhor e sobre o reino de Deus. Então, se você quiser aprender mais conosco, então entre lá no nosso site e vê lá nossos treinamentos e o que mais se adequa para você. Então quero aqui estar agradecendo a você, que Deus abençoe, você que tem nos acompanhado até agora, Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Não se esqueça de estar compartilhando com outras pessoas essa mensagem, essa reflexão, para que outras pessoas sejam abençoadas. Nesse momento eu quero aqui estar orando por você, nesse momento, para que Deus possa estar abençoando aí ricamente a sua vida. Aí você que está nos acompanhando pelo YouTube, aí pelo Facebook, vamos estar orando neste momento. Querido Deus e eterno Pai, eu ergo as minhas mãos a partir de agora, para que o Senhor possa estar visitando cada coração neste momento, para que teus filhos, Pai, entendam a respeito do reino de Deus, a respeito do reino do Senhor, para que eles possam fazer parte desse reino, Senhor, para que eles entendam, meu Pai, que tudo isso que está acontecendo, Senhor, não é o sinal da sua vinda, mas o sinal da vinda do Senhor é quando este evangelho, o evangelho do reino, for pregado em todas as nações como testemunha. Então, a partir de agora, Pai, eu sei que tem pastores, pregadores que estão me ouvindo a partir de agora, que o Senhor possa modificar a sua mensagem, para que o reino possa ser impregnado na sua mente, no seu coração, para que eles entendam que são cidadãos do céu, são herdeiros de Cristo, são da família real, são da família de... são reis e são sacerdotes, são da linhagem santa, são a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um neste momento, que o Senhor traga uma nova mensagem, Senhor, para os teus filhos nos dias de hoje. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e agradeço. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.